Você já se encontrou em um lugar onde parece que tudo ao seu redor está desmoronando? Já sentiu que as forças te abandonam e que a dor é um fardo que você não consegue mais carregar? Hoje quero compartilhar com você uma mensagem que pode transformar a sua vida. Deus te diz: levante-se, a sua dor acabou, eu sou a sua força. Deus não apenas vê a sua dor, Ele caminha com você, te sustentando. E hoje Ele quer te lembrar que o seu poder e o seu amor são maiores do que qualquer dificuldade. Então, abra o seu coração e permita que esta mensagem toque o mais profundo do seu ser. Deixe que ela te renove, fortaleça o seu espírito e te encha da paz que só Deus pode dar. Antes de começarmos, te convido a escrever nos comentários uma declaração de fé. Hoje me levanto porque Deus é a minha força. Ou, se preferir, compartilhe suas próprias palavras, pedindo a Deus que te fortaleça neste momento. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais mensagens que edifiquem a sua fé. Vamos começar. Número 1. Isaías 60. 1. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Deixe-me te dizer algo. Não importa quão escura tenha sido a tua noite, quão pesado esteja o seu coração, ou quantas vezes você tenha pensado que não há saída. Hoje, Deus está te chamando diretamente. Levanta-te e resplandece. Esse chamado não é para outro dia, nem para quando você se sentir mais forte ou mais digno. É para agora, para este exato instante. Porque a luz de Deus já está com você, esperando que você dê esse primeiro passo rumo à vida que Ele preparou para ti. E sabe, essa luz não é fraca nem distante, é poderosa, constante e mais próxima do que você imagina. Às vezes, a escuridão parece ter o controle, não é? Aquelas noites intermináveis, cheias de dúvidas, lágrimas e aquela sensação de que não somos suficientes. Mas deixa eu te dizer algo que muda tudo. Essa dor, essa sombra, não te define. Essa não é a sua identidade. Você não foi criado para viver nas trevas, mas para ser um reflexo da gloriosa luz de Deus. E por mais longa e difícil que tenha sido a noite, a luz de Deus é mais forte. A sua luz dissipa qualquer sombra, por mais profunda que seja. Hoje é o momento de se levantar, de deixar para trás essa inércia que te mantém preso. Porque na luz de Deus há esperança, a direção, a vida. Levantar-se nem sempre é fácil, eu sei. Às vezes, o peso da dor nos empurra para o chão, fazendo parecer mais seguro permanecer ali. Mas, escuta isso. Levantar-se não é algo que você faz sozinho. É uma ação consciente, sim, mas também é uma resposta à força de Deus que já está agindo em você. Dê esse primeiro passo com fé, mesmo que pequeno, porque quando você decide avançar, Deus está ali para te sustentar, para te guiar. Ele não te pede perfeição, nem que você tenha toda a força. Ele só te pede confiança. Que você abandone essa passividade que diz que não vale a pena tentar. Ele já providenciou tudo o que você precisa para seguir em frente. E quando você se levanta, algo incrível acontece. Você começa a resplandecer. Não porque seja perfeito, mas porque a luz de Deus em você transforma tudo. Essa mesma luz toma as suas feridas e as transforma em testemunhos. Aqueles machucados que você achava que te tornavam fraco se tornam sinais de esperança para outros. A luz que Deus colocou em você não é só para você, sabia? É para que você ilumine aqueles que estão ao seu redor, para que, através da sua vida, outros possam ver que a escuridão não tem a última palavra. Cada decisão que você toma, cada relacionamento que você fortalece, cada passo que você dá rumo ao futuro, se torna um reflexo dessa glória divina. Então hoje, neste momento, eu te convido a fazer algo. Saia da sombra. Não permita que a dor ou a dúvida determinem o seu destino. Deus já colocou em você tudo o que você precisa para se levantar e seguir.
A luz dele não apenas ilumina o seu caminho, ela te transforma, te renova. Lembre-se disso, a dor não é o seu fim, é o prelúdio de algo novo e glorioso. Deus não te deixa sozinho nesse processo. Ele caminha com você, te sustenta, te guia e garante que a sua glória está brilhando sobre a sua vida. Confie nele. Dê esse passo de fé e permita que ele faça da sua vida um testemunho vivo do seu poder. Hoje é o dia. Levanta-te, resplandece, porque a glória de Deus já está aqui com você, iluminando o seu caminho rumo a um futuro cheio de esperança e propósito. Número 2. Apocalipse 21:4. O seu sofrimento chegou ao fim. Deixa eu te dizer algo. Deus viu cada uma das suas lágrimas, aquelas que caem na solidão quando você sente que ninguém entende o peso que carrega. Mas Ele as recolheu. Ele dá valor a cada uma delas e tem um propósito maior do que você pode imaginar agora. Sabe o que é mais lindo? A sua promessa. Uma promessa que não são apenas palavras bonitas para consolar, mas uma realidade que Deus está preparando para você. E Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Apocalipse 21:4. Isso não é um sonho distante, é uma certeza. É o fim do sofrimento, é o fechamento de tudo aquilo que hoje te machuca. Às vezes parece que a dor nunca vai acabar, não é? Que esse fardo que você carrega é tão pesado que jamais conseguirá soltá-lo. Mas, e se eu te dissesse que Deus tem um plano diferente? O sofrimento não é eterno. Mesmo que agora pareça interminável, não é. É temporário. É apenas um capítulo dentro de uma história que Deus está escrevendo. E Ele já decidiu que a sua história não termina em tragédia. Essa dor que você sente hoje não define quem você é, nem para onde está indo. É apenas parte do caminho, um caminho que Deus está pronto para transformar, abrindo a porta para uma vida cheia da sua paz e do seu amor. Confie, porque no plano dele, o sofrimento é passageiro e a esperança é eterna. Veja bem, o consolo que Deus promete não é qualquer consolo. Não é uma palavra superficial que só alivia por um instante. A sua mão enxuga as suas lágrimas com um cuidado tão pessoal, tão íntimo, que é como se Ele estivesse aí, no mesmo quarto, te olhando nos olhos e dizendo: eu estou aqui, eu vejo você, eu te sustento. E quando Ele seca as suas lágrimas, Ele não tira apenas a dor da superfície, Ele transforma o mais profundo. As raízes do seu sofrimento, aquelas que talvez você nem soubesse que existiam, são alcançadas por sua presença. Na presença de Deus, a dor perde sua força. O lamento vira um eco distante, substituído pela promessa de um novo começo. Imagine isso por um instante, um lugar onde não há mais choro, onde o peso que você sente hoje não existe mais. É isso que Deus está preparando para você. Mas mais do que isso, a restauração dele não é só a ausência de sofrimento, é a abundância do seu amor, é plenitude, é paz. Não se trata apenas de esquecer a dor, mas de receber algo muito maior, um amor que preenche cada espaço vazio, que cura cada ferida. Deus não quer apenas tirar o que te faz mal, Ele quer te dar algo infinitamente melhor. Hoje mesmo, ainda que você esteja passando por um tempo difícil, pode começar a caminhar rumo a essa promessa. Porque a restauração de Deus começa agora, no seu coração, quando você escolhe confiar nele. Agora é com você. Aceite que suas lágrimas não foram em vão. Cada uma delas tem um propósito nas mãos de Deus. O que hoje te faz chorar, amanhã será um testemunho da fidelidade dele. E mais importante ainda, escolha com fé acreditar que o sofrimento não tem a última palavra. Esse ciclo termina aqui. Não porque você tenha toda a força, mas porque Deus te dá a força. Porque Ele está com você, agora, neste exato momento, te convidando a dar um passo rumo à sua luz, à sua esperança. Você não está sozinho nisso. Ele já prometeu que tudo será novo.
Então, por que não começar a caminhar nessa promessa hoje mesmo? Deixe que Ele tome as suas lágrimas e as transforme em esperança, em plenitude, em um novo começo. Confie, porque o seu sofrimento terminou. Em Deus, o amanhã já está cheio da sua glória. Número 3, Salmo 46, 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Sabe, há momentos em que parece que o mundo está desabando sobre nós. As tribulações chegam sem avisar, como uma tempestade que devasta tudo em seu caminho. E nesses momentos, onde você pode se refugiar? Deixa eu te lembrar de algo que talvez você precise ouvir hoje. Deus é o seu refúgio seguro. Não importa quão forte seja a tempestade, quão alto seja o barulho ou quão escuro tudo pareça. Ele está ali, firme, constante, como uma rocha que não se move. O refúgio de Deus não é algo temporário. Não é como esses lugares que prometem proteção, mas cedem ao menor sinal de pressão. Não. O refúgio de Deus é permanente, inabalável. E no meio do caos, Ele te oferece um lugar onde você pode descansar, onde você pode sentir paz, mesmo que tudo ao redor esteja desmoronando. Mas Deus não apenas te protege, Ele também te fortalece. Você tem se sentido cansado ultimamente, como se não conseguisse dar mais um passo, como se o peso de tudo fosse demais. Então, deixa eu te dizer algo. Você não precisa carregar isso sozinho. Deus é quem renova as suas forças. Ele não apenas te dá um lugar para se esconder, Ele te dá a energia para continuar. E o melhor de tudo, a força dele não tem limites. Não é como a nossa força humana que se esgota, que falha. O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E quando chegamos ao fim das nossas forças, Ele está lá, pronto para nos sustentar. O seu socorro não se atrasa, não chega tarde. É como diz o Salmo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Preste atenção nessa palavra, bem presente. Deus não demora. Ele está contigo exatamente quando você mais precisa. Isso não significa que as provações desaparecerão num passe de mágica. As dificuldades ainda estarão ali. Mas existe algo que muda completamente a forma como você as enfrenta, quando você confia em Deus. Essas provações, em vez de te destruírem, se tornam oportunidades para fortalecer a sua fé. Porque em cada dificuldade você vê a proteção dele, a mão dele te guiando, o poder dele te sustentando, e mesmo que o caminho pareça incerto, a presença dele te dá certeza. Ele te lembra que você não está sozinho, que você pode caminhar com confiança, porque ele está ao seu lado. E caminhar com essa confiança muda tudo. Você deixa de sentir o peso do medo e começa a experimentar uma paz que o mundo não consegue entender. É a tranquilidade de saber que Deus tem o controle. O socorro dele nunca chega tarde. O amor dele nunca falha. Ao se apoiar nele, você recupera forças que pensava ter perdido. Você encontra coragem para se levantar e continuar. É como se, de repente, tudo o que te paralisava perdesse o poder e, em seu lugar, surgisse uma segurança inabalável. Porque você sabe, Deus te sustenta. Agora pense nisso. E se hoje você decidir se refugiar em Deus, em vez de lutar sozinho? E se você reconhecer a força dele, não só nos grandes momentos, mas também nas pequenas batalhas do dia a dia? Cada passo que você dá, cada vez que encontra força para continuar, é um lembrete de que você não está só. É Deus operando em você, te mostrando que o apoio dele é firme, constante, inquebrantável. Então, levante-se com confiança, deixe para trás o peso das dúvidas e do medo. Refugie-se no amor dele e caminhe com a certeza de que a força de Deus nunca te abandonará. Hoje, Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza. Tome posse disso, confie nele e deixe que a presença dele transforme a sua vida. Número 4. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo.
Todos nós já sentimos medo em algum momento, não é verdade? Aquela sensação que surge sem aviso, quando algo foge do nosso controle ou quando enfrentamos o desconhecido. O medo faz parte da vida e não há nada de errado em reconhecê-lo. Mas aqui está a chave. Ele não foi feito para permanecer em você, nem para te controlar. Deus não quer que o medo seja quem decide os seus passos ou define quem você é. Ele sabe que o temor pode paralisar, que pode te fazer duvidar. Mas ele também sabe de algo muito maior. A presença dele com você é mais poderosa do que qualquer medo que você enfrente. E sabe por quê? Porque Deus não está longe, te observando de longe. Ele está aqui, agora, com você. Em Isaías 41:10, ele diz claramente: não temas, porque eu sou contigo. E isso não é apenas uma frase bonita, é uma promessa real. Deus não te deixa enfrentar a vida sozinho. Ele não aparece só nos grandes momentos como um herói de última hora. A ajuda dele é constante, permanente. Quando você sente que está à beira de cair, ele é quem te sustenta com a sua mão direita, firme e inabalável. É essa certeza que te mantém de pé, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Há algo que me encanta em Deus. Ele não espera que você tenha toda a força sozinho. Porque, sejamos honestos, muitas vezes as nossas forças não são suficientes. Mas aí está ele dizendo: não desanimes, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Percebe? Não é a sua força que te faz seguir em frente, é a dele. Ele te dá a coragem de que você precisa quando sente que não pode mais continuar. E mais do que isso, ele te sustenta quando você está cansado. Quando sente que vai cair, ele te levanta, te estabiliza. A ajuda dele não é um remendo temporário, é um suporte constante. Deus não apenas te encoraja a avançar, ele caminha com você em cada passo. O medo pode ser grande, mas deixa eu te dizer algo. A fé é sempre maior. E não estou dizendo para ignorar o medo como se ele não existisse, mas sim transformá-lo. O medo não precisa ser o seu fim. Pode ser o começo de um ato de coragem. E como isso acontece? Confiando que Deus tem o controle, mesmo quando você não tem. Ele já conhece o caminho. Ele já planejou como te tirar dessa situação. Não existe dificuldade tão grande que a força dele não possa superar. Quando você decide avançar com fé, mesmo quando o medo sussurra para que você pare, é nesse momento que começa a ver como Deus transforma tudo. Então hoje, quero que você reflita em algo. Até quando você vai deixar o medo te paralisar? Esse medo não é a sua identidade, não é quem você é. E com certeza não é quem Deus diz que você é. Ele te chama para confiar, para se levantar e dar um passo, mesmo que pequeno, porque a mão dele estará ali para te sustentar. Aceite a promessa dele de ajuda. Continue. Ele não diz: às vezes te ajudarei. Ele diz: sempre te ajudarei. Essa é a sua palavra. E você pode descansar nela. Hoje é o dia de se livrar do medo, de dar esse passo firme, não com suas próprias forças, mas confiando que Deus está contigo. Ele é quem te sustenta. Ele é quem te guia. Ele é quem nunca, nunca te abandona. Levante-se com essa certeza. O medo pode estar presente, mas ele não tem a última palavra. Essa palavra pertence a Deus. E a palavra dele é vida, força e vitória. Número 5. Salmo 147:3. Ele sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. As feridas do coração são como cicatrizes que ninguém vê, mas que doem a cada passo que você dá. Perdas, traições, fracassos, tudo isso deixa marcas profundas, não é? E o pior é que muitas vezes você sente que ninguém entende essas dores. Mas deixa eu te dizer algo importante. Deus entende. Ele conhece cada lágrima que você já derramou, até mesmo aquelas que ninguém mais viu.
Ele escuta aqueles suspiros de dor que às vezes você nem consegue expressar com palavras. Nada do que você sente é estranho para ele. E mais do que isso, ele não apenas sabe, ele está disposto a te curar. Deus é o médico da sua alma. Ele não é alguém que te observa de longe, julgando o que aconteceu ou dizendo que você já devia estar bem. Não, ele se aproxima com compaixão, com uma ternura que você não encontrará em nenhum outro lugar. O toque dele não é superficial. Ele não se limita a aliviar a dor momentaneamente. Ele vai até a raiz. Até aquelas partes do seu coração que você pensava que já não podiam mais ser curadas. E ele as restaura. Com Deus, a cura não é apenas fechar a ferida, é devolver a esperança, é te fazer sentir que a vida não termina na dor. E ele faz isso com amor. Você sabia que cada ferida que você carrega pode ser cuidada por ele? O amor dele é como essa faixa que cobre e protege as áreas mais frágeis do seu ser. Não é um amor passageiro nem frágil, é inquebrantável e atua com paciência. Porque curar leva tempo e Deus não tem pressa. Ele não te reprova por estar ferido, não diz que você deveria ser mais forte. Pelo contrário, ele caminha com você nesse processo, te lembrando que o amor dele é suficiente para cobrir cada rachadura, cada parte quebrada. A dor nunca é o fim da história com Deus. Com ele, suas feridas podem se transformar no começo de algo novo, algo cheio de propósito. Ele pega essas partes quebradas de você e as reconstrói. Mas ele não apenas devolve o que você era antes, ele te faz mais forte, mais resiliente, mais capaz de enfrentar a vida. Quando Deus cura, ele não apenas te coloca de pé, ele te enche com uma força que vem diretamente dele. E o melhor de tudo é que esse processo de cura se transforma em um testemunho. As feridas que um dia pareciam impossíveis de superar se transformam em uma história da fidelidade e do poder de Deus. Elas se tornam uma luz para outros que também estão feridos, mostrando que a restauração é possível. Então, o que você pode fazer hoje? O primeiro passo é reconhecer que você precisa de cura. Você não precisa esconder suas feridas de Deus. Ele já as conhece e está esperando que você abra o coração. Seja vulnerável com ele. Não tenha medo de mostrar sua dor, porque ele não te rejeita. Pelo contrário, é nessa vulnerabilidade que ele pode começar a agir. E confie no processo. A cura divina nem sempre é imediata, mas é sempre completa. Deus já prometeu que sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Essa promessa é para você. Hoje você pode dar o primeiro passo rumo à restauração. Não importa quão profunda seja a ferida ou quão irreparável pareça o dano. Deus está pronto para agir. Você só precisa confiar, se abrir ao toque curador dele e permitir que ele pegue o que está quebrado e transforme em algo belo. Ele está com você, agora e sempre, curando as feridas do seu coração e te preparando para se levantar com uma força renovada. Este é o seu momento. Deixe ele te curar. Número 6, Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu sei que às vezes a vida parece um fardo que nunca se alivia. Você acorda todos os dias com um peso no coração, tentando manter tudo sob controle. Mas as preocupações, os problemas e os medos parecem se acumular sem descanso. Se é isso que você está sentindo, escute estas palavras que Jesus disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa não é apenas uma frase de consolo passageiro, é uma promessa. Jesus não está falando com você de forma genérica. Ele está te chamando diretamente, sabendo exatamente como você se sente neste momento. E o mais lindo é que essa é uma convocação que não exclui ninguém. Não importa qual seja o seu fardo, ele está te dizendo para vir agora, exatamente como você está.
com todo o seu cansaço e suas lutas. Você não precisa esperar estar mais forte, ter mais respostas ou resolver seus problemas primeiro. O chamado dele é urgente. É para este momento, para agora. Porque o descanso que ele oferece não é algo superficial. Não é um alívio temporário que desaparece depois de um tempo. É um descanso profundo da alma, um alívio que só Deus pode dar. Às vezes, não percebemos o quão exaustos estamos por dentro. As batalhas, as decepções, as dúvidas. Tudo isso vai se acumulando no interior, até que sentimos que não conseguimos mais. Mas deixa eu te dizer algo importante. Reconhecer que você está cansado não é fraqueza. É o primeiro passo para a cura. Você não precisa esconder seu cansaço, nem fingir que está tudo bem. Jesus não te pede isso. Ele quer que você traga esses fardos até Ele, porque Ele sabe que você não consegue carregá-los sozinho. E, sinceramente, você não precisa tentar fazer isso sozinho. Quando Jesus promete descanso, não é como as soluções rápidas que o mundo tenta oferecer. O alívio dele é completo. É como encontrar um oásis em meio ao deserto, onde você não apenas sacia sua sede, mas encontra sombra, calma e renovação. Ao descansar em Deus, algo começa a mudar dentro de você. As preocupações perdem peso, a dor começa a ceder, e pouco a pouco você recupera a energia que achava perdida. É como se a paz dele te preenchesse completamente, te renovando de dentro para fora. E aqui está o mais maravilhoso. Descansar em Deus não significa enfraquecer ou parar. Pelo contrário, o descanso dele te dá forças para se levantar com uma nova perspectiva. Essa calma que ele coloca no seu coração não apenas alivia, ela fortalece. Depois de descansar nele, você pode seguir em frente com determinação, com uma fé renovada que te impulsiona a continuar. Porque agora você não está mais caminhando sozinho e nem carregando o peso por conta própria. Ele está te sustentando, guiando e renovando. Agora a pergunta é, você aceitará esse convite? Você se atreve a ir até Deus com tudo o que carrega? Não tenha medo da forma como ele vai reagir. Jesus não vai te rejeitar. Ele não vai dizer que os seus problemas são grandes demais ou que você deveria estar lidando melhor com tudo isso. Pelo contrário, ele quer que você entregue tudo nas mãos dele. Confie plenamente no cuidado dele, porque o amor dele é incondicional e o descanso dele é real. Este é o momento de deixar seus fardos aos pés dele. Você não precisa carregar tudo isso por mais um dia sequer. Entregue a ele. Permita que ele te renove, que te levante, que te dê forças para seguir. E quando você fizer isso, vai descobrir algo extraordinário. O descanso que Deus oferece não apenas alivia o cansaço do momento, mas te enche com uma paz que fortalece o espírito e transforma o caminho. Vá até Ele. Ele já está esperando para te dar o descanso que o seu coração precisa. Número 7, Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Às vezes esperar pode parecer a coisa mais difícil do mundo. Queremos soluções rápidas, respostas imediatas, e quando elas não vêm, sentimos como se tudo estivesse parado. Mas deixa eu te dizer algo. Esperar em Deus não é tempo perdido. Pelo contrário, é um momento sagrado onde Deus está agindo, mesmo quando você não consegue ver. Isaías 40 e 31 diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isso não significa ficar parado sem fazer nada. Significa confiar nele enquanto ele renova o que há dentro de você. É uma preparação, um fortalecimento interno que te equipa para enfrentar o que vier. E aqui está o incrível. Quando você espera em Deus, não espera em vão. A fidelidade dele garante que essa espera trará recursos que você jamais imaginou. Esses momentos de incerteza se transformam em oportunidades para que ele revele o seu poder. Talvez você se sinta fraco,
exausto, como se não conseguisse dar mais um passo. Mas é justamente aí, quando suas forças humanas se esgotam, que Deus começa a agir. Ele não te deixa vazio. Ele te enche com uma força que não é momentânea, mas constante. É suficiente para cada prova, para cada desafio que surgir no caminho. Imagine isso. Deus pega a sua fraqueza e a transforma em uma tela para pintar algo belo. Em vez de ver os seus limites como barreiras, Ele os usa como oportunidades para te mostrar o que pode fazer quando você confia plenamente nele. E isso não apenas te renova, te eleva. Isaías descreve isso como subir com asas como as águias. Sabe o que isso significa? Não é apenas sobrevoar, mas voar alto, acima das tempestades, com liberdade e uma visão clara do que está por vir. Com Deus você não fica preso na desesperança. Você se levanta sobre ela e quando as tempestades chegam, você não precisa enfrentá-las sozinho. Em vez de ser arrastado por elas, você as atravessa, voando por cima com uma força que não vem de você, mas dele. Mas não termina aí. Deus não te dá apenas asas para voar, Ele também te dá preparo para correr sem se cansar. A vida às vezes parece uma maratona, uma corrida de longa distância, em que o caminho parece interminável. Mas quando você confia em Deus, descobre que a energia para continuar não depende de você. É a força dele que te sustenta. É o poder dele que te permite perseverar, mesmo quando tudo parece gritar que você deve parar. Com ele, você pode caminhar com confiança, sabendo que a meta não apenas é possível, mas que ele está com você a cada passo, fortalecendo os seus pés cansados. Agora, pense nisso. Você está disposto a esperar em Deus, não com impaciência ou incredulidade, mas com fé. Esperar não significa desistir, significa confiar. Confiar que Ele está trabalhando na sua vida, que Ele está te renovando, mesmo quando você não sente. Deixe para trás a frustração do cansaço. Permita-se ser renovado. Deixe que Ele tome suas cargas, suas dúvidas, seus medos e os transforme em uma nova força, em um espírito renovado. Hoje é o momento de se levantar como uma águia, de deixar que Deus te leve acima do que parece impossível. É o momento de correr sem se fatigar, de caminhar com a certeza firme de que, com Ele, não há limite para o que você pode alcançar. A força dele é inesgotável e está disponível para você agora mesmo. Tudo o que você precisa fazer é confiar, esperar e deixar que Ele faça o que só Ele pode fazer. Número 8. João 16:20. Em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Às vezes a tristeza parece não ter fim, não é? É como se estivéssemos presos em um túnel escuro, sem saber se algum dia veremos a luz novamente. Mas deixa eu te dizer algo. Deus não apenas vê as tuas lágrimas, Ele as entende e as acolhe com compaixão. Ele não minimiza a tua dor, nem te pede para ignorá-la. Pelo contrário, Ele reconhece que o lamento faz parte da nossa humanidade. E sabe o que há de mais belo nisso tudo? Deus não julga a tua tristeza. Ele caminha contigo em meio a ela. Talvez hoje você se sinta cansado, quebrado, mas eu te asseguro, Deus está aí, te sustentando. E aqui vem uma promessa que muda tudo. Jesus disse: mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Ele não disse talvez, nem pode ser que aconteça. Ele disse que se converterá. É uma transformação garantida, porque Deus não deixa nada estagnado. Aquilo que hoje dói, o que parece quebrado, Deus toma e redime. Pense nisso. A sua tristeza não é o capítulo final da sua história. Essa perda, esse lamento que parece insuportável, Deus pode transformar tudo isso em algo maior, em um testemunho da fidelidade dele. E aqui está o mais incrível. Essa transformação não faz sentido à lógica humana, porque a alegria que vem de Deus não depende das circunstâncias. É algo que nasce do seu poder, não do mundo.
A alegria que Deus promete não é superficial. Não é algo que desaparece diante do primeiro problema. É um gozo sólido, profundo, que permanece mesmo nos dias mais difíceis. Talvez agora mesmo você tenha dificuldade de imaginar isso, mas pense em todas as vezes que Deus já te sustentou antes. Ele não muda, e a fidelidade dele vai se revelar novamente. Cada lágrima que você derrama, cada noite sem dormir, não passa despercebida por Deus. Ele está trabalhando, transformando essa dor em algo que te dará força e esperança. Eu sei. Quando estamos no meio do sofrimento, é difícil enxergar além do momento presente. Mas com Deus, a dor nunca é um beco sem saída. É uma ponte que leva a uma plenitude que só Ele pode dar. As provações não são para te destruir. São sementes que darão frutos. Aquelas lágrimas que você sente que ninguém nota, Deus as recolhe e as transforma em uma colheita de alegria. Talvez você ainda não veja isso agora, mas vai chegar o momento em que você olhará para trás e entenderá que essa tristeza foi o solo onde Deus semeou algo lindo. E isso não é só para alguns, é para você, sim, para você que hoje sente que não pode mais continuar. Essa promessa não é um consolo momentâneo, é uma verdade eterna. Deus pode e quer transformar a sua tristeza em alegria. Tudo o que você precisa fazer é crer, abrir o coração e permitir que Ele haja. Não desista, não permaneça no chão. Levante-se com a certeza de que a sua dor não terá a última palavra. A alegria que vem de Deus não se esgota, não desaparece e está esperando por você. Então, se hoje as lágrimas têm sido sua companhia constante, quero que você lembre disso. Deus tem um propósito, mesmo na sua dor. Ele não te abandonou. Ele está com você, transformando cada lágrima em um testemunho do seu amor. Levante-se, confie e receba a alegria que só Ele pode dar. A sua tristeza não será eterna. A promessa de Deus é real e a alegria dele te preencherá como nunca antes. Número 9. Salmo 55, 22. Lança o teu fardo sobre o Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Às vezes, a vida parece como se estivéssemos carregando uma mochila cheia de pedras, não é? Responsabilidades que parecem se multiplicar, culpas do passado que não nos deixam dormir e preocupações que se infiltram até mesmo nos momentos de paz. É exaustivo. Eu sei. Tentamos carregar tudo sozinhos, achando que damos conta de tudo. Mas mais cedo ou mais tarde, o peso se torna insuportável. Já passou por isso? A frustração e o cansaço nos derrubam. Mas aqui está a verdade que muitas vezes esquecemos. Deus não nos criou para carregarmos esses fardos sozinhos. Veja o que diz a Bíblia: lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te susterá. Isso não é apenas um conselho, é um convite. Deus está te dizendo: deixa eu te ajudar. Você não precisa fazer tudo por conta própria. Entregar nossos fardos não é um ato de fraqueza, é um ato de sabedoria. É reconhecer que há coisas que não podemos controlar. E está tudo bem com isso. Deixa eu te dizer algo importante. O controle total nunca foi nosso para começar. Soltar essas preocupações, essas ansiedades e colocá-las nas mãos de Deus é um ato de confiança, um ato de fé. Agora, entregar nossas cargas não significa apenas dizer Deus, me ajuda e continuar se preocupando como sempre. É um ato intencional. É dizer, aqui está o meu problema. Confio que tu sabes como lidar com ele melhor do que eu. E sabe o que acontece quando você faz isso? Um alívio imediato. Aquela mochila de pedras que você carregava começa a se esvaziar. Talvez o problema não desapareça de imediato, mas a forma como você o enfrenta muda completamente. Porque agora você não está enfrentando sozinho. Deus não apenas recebe os seus fardos, Ele te sustenta. Ele não é alguém que te ajuda por um momento e depois te esquece.
Ele caminha com você. Ele te dá forças para seguir em frente. A promessa é clara: jamais permitirá que o justo seja abalado. Isso significa que, mesmo que você sinta que está no chão agora, Deus não vai te deixar aí. A ajuda dele chega no momento certo, como um pai que levanta seu filho depois de uma queda. Não importa quão pesado seja o seu fardo, ou quão longe você ache que caiu, Deus tem o poder e o desejo de te levantar. Quando você entrega seus fardos nas mãos de Deus, algo incrível acontece. Você começa a sentir uma leveza que te permite ver tudo com nova perspectiva. É como se o sol voltasse a brilhar depois da tempestade. O coração se enche de esperança e fé, e a força que você pensava ter perdido começa a voltar. Com o coração mais leve, você enfrenta a vida de outro jeito. As batalhas já não parecem tão impossíveis porque você sabe que não está lutando sozinho. Deus está lutando com você e por você. Talvez você se pergunte: como começo a soltar esses fardos? Comece falando com Deus, com sinceridade. Conte para Ele o que te pesa, o que te dói, o que te assusta. Você não precisa usar palavras complicadas, nem frases ensaiadas. Fale com Ele como quem fala com um amigo íntimo. Diga: Senhor, isso é demais para mim. Eu te entrego, porque confio no teu poder e no teu amor. E depois, confie. Pare de se apegar ao que te sobrecarrega. Lembre-se, ao soltar, você não está perdendo. Está ganhando a liberdade que só Deus pode te dar. Então hoje, tome uma decisão. Não carregue mais esse peso que está te desgastando. Entregue suas preocupações a Deus e permita que Ele te mostre o que significa viver com um coração livre e cheio de paz. Quando você fizer isso, vai se levantar com uma força renovada, sabendo que os seus fardos estão nas melhores mãos. Porque com Deus, até os dias mais escuros se enchem de luz, e os fardos mais pesados se transformam em vitórias. Número 10. Isaías 43:2. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. As provações fazem parte da vida, não é verdade? Todos nós já passamos por momentos em que parece que a água sobe e sobe, como se o rio quisesse nos arrastar. É natural se sentir sobrecarregado, como se o peso do mundo estivesse sobre os seus ombros. Mas aqui está a chave. Sentir isso não significa que você está sozinho. Mesmo que às vezes a gente esqueça, Deus está presente, mesmo nos momentos em que tudo parece desmoronar. Ele não promete que não haverá provações, mas nos assegura algo ainda mais poderoso: a sua presença constante. Veja o que diz Isaías: quando passares pelas águas, estarei contigo. Ele não diz se passares, mas quando. Isso nos mostra que as dificuldades são inevitáveis, mas também que você não precisa enfrentá-las sozinho. Deus não elimina os desafios como em um passe de mágica, mas Ele caminha com você, atravessa com você esses rios turbulentos. E aqui está o maravilhoso: a presença dele transforma completamente a maneira como enfrentamos essas situações. Com ele ao seu lado, o medo perde a força. Toda aquela incerteza começa a se dissolver, porque você sabe que não está caminhando sozinho. Pense nisso. Deus não promete tirar o rio do caminho, nem acalmar as águas imediatamente, mas Ele promete que você não vai se afogar. É como um pai que atravessa um rio com seu filho. Mesmo que a água chegue até os tornozelos, a cintura ou ainda mais alto, a criança tem a segurança de que seu pai está segurando firme. Não é isso o que Deus faz por nós? A orientação dele nos mantém de pé, mesmo quando sentimos que as correntes querem nos arrastar. Ele nos mostra onde pisar, por onde caminhar e garante que as águas não nos submergirão. Sabe o que acontece quando você se permite confiar nessa direção divina? A sua perspectiva muda. Você deixa de ver a provação como uma ameaça insuperável e começa a enxergá-la como um desafio que, com Deus, você pode superar.
As águas, mesmo profundas, já não parecem tão assustadoras, porque você sabe que alguém muito mais forte do que você está te conduzindo para o outro lado. E essa segurança, saber que Deus não só está presente, mas também te protege, é o que te dá forças para continuar. As provações também têm um propósito. Elas não são apenas tempos difíceis, mas oportunidades de crescimento. Porque deixa eu te dizer algo. A fé amadurece nas tempestades. Cada vez que você passa por uma prova com Deus ao seu lado, você sai mais forte. Não apenas fisicamente ou emocionalmente, mas espiritualmente. Ao sair desses momentos, você percebe que não apenas sobreviveu, mas aprendeu, cresceu e a sua confiança em Deus se tornou ainda mais firme. A fidelidade dele em meio à dificuldade é um lembrete de que você sempre pode contar com ele. Então, o que você vai fazer da próxima vez em que se encontrar em meio a um rio turbulento? Você pode escolher se preocupar, lutar sozinho e se desgastar, ou pode escolher confiar, porque quando você escolhe confiar em Deus, você está escolhendo a paz em vez do pânico, a fé em vez do medo. Está dizendo ao seu coração: eu não estou sozinho nisso, Deus está comigo, e isso é suficiente. Lembre-se sempre, as provações não têm a última palavra. Não importa quão forte seja a tempestade, nem quão profundo pareça o rio, Deus está com você. A presença constante dele não só te sustenta, mas transforma cada batalha em uma oportunidade de crescimento. E quando você atravessa para o outro lado, você não está apenas mais forte, mas mais consciente de quanto ele te ama e de quão fiel ele é à sua promessa de nunca te abandonar. Então hoje levante-se com coragem. As águas podem ser profundas, mas com Deus ao seu lado, você nunca vai se afogar. Número 11. João 14:27. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que Deus oferece não se compara a nada que o mundo possa nos dar. É como se o próprio Jesus estivesse te dizendo: calma, eu cuido de tudo, não tenha medo. Preste atenção nas palavras dele em João 14:27. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Percebe? Não é uma paz qualquer. É um presente divino que não depende das circunstâncias ao seu redor. É uma paz que vem para acalmar o seu coração e dissipar qualquer temor que esteja perturbando seus pensamentos. Muitas vezes, buscamos soluções rápidas para encontrar um pouco de calma, não é assim? Tentamos nos distrair com televisão, música, redes sociais, ou simplesmente sair de casa para mudar de ambiente. E sim, essas coisas podem ajudar por um instante, mas elas não preenchem o vazio que a ansiedade e o medo deixam dentro de nós. A paz que o mundo oferece é como um curativo, cobre, mas não cura. Já a paz de Deus vai direto ao coração. Ela não apenas cobre a ferida, ela restaura. É uma paz que te dá segurança, porque não vem das circunstâncias, mas de alguém infinitamente maior, o próprio Deus. E não importa o que você esteja enfrentando, quando você permite que a paz de Deus entre na sua vida, tudo muda. Pense assim, as dificuldades podem até não desaparecer de imediato, mas você muda diante delas. Aquela tempestade que parecia incontrolável já não te assusta tanto, porque você sabe que não está sozinho. Deus está com você, te sustentando, te lembrando de que você pode confiar nele. Não é isso maravilhoso? É como uma âncora em meio ao mar agitado. O barco até balança, mas não afunda porque está bem firme. Lembra de Paulo e Silas na prisão? Eles tinham todos os motivos para estarem angustiados, mas em vez disso, cantavam hinos a Deus. Por quê? Porque estavam cheios daquela paz sobrenatural que só vem de confiar completamente em Deus. Essa paz não depende do que você vê, mas de quem você confia. E você também pode ter essa paz.
Você não precisa ser perfeito, nem ter toda a fé do mundo. Basta dizer: Deus, eu te entrego isso, me ajuda. Essa simples oração pode abrir a porta para uma paz que excede todo o entendimento. Agora, como experimentar essa paz no seu dia a dia? Primeiro, busque a Deus em oração. Fale com Ele como com um amigo íntimo. Conte sobre os seus medos, suas preocupações, aquilo que tira o seu sono. E depois, confie que Ele está ouvindo. Segundo, medite na palavra. Há tantas promessas sobre a paz e a fidelidade de Deus. Por exemplo, Filipenses 4 diz que a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente. Memorize versículos como esse e repita-os sempre que se sentir inquieto. Terceiro, pratique a gratidão. Às vezes, quando agradecemos, mesmo no meio das lutas, nosso coração se enche de uma calma inesperada. Deus nunca prometeu que a vida seria fácil, mas Ele prometeu que estaria contigo em cada passo do caminho. E é dessa presença constante que vem a verdadeira paz. Então hoje te convido a refletir: o que está roubando a sua paz? Que fardos você está carregando sozinho? Você poderia entregá-los a Deus agora mesmo. Permita que a paz dele entre na sua vida. Essa paz que não tem explicação, mas que é tão real quanto o ar que você respira. Uma vez que você a experimenta, não quer mais viver sem ela. Ela se torna um refúgio, um lembrete de que, aconteça o que acontecer, Deus está no controle. Então, por que não fazer uma mudança hoje? Decida deixar de lado os seus temores e receber a paz que Deus quer te dar. Essa paz incomparável está disponível para você, aqui e agora. Tudo o que você precisa fazer é confiar. E quando você sentir essa paz, não guarde só para você. Compartilhe. Conte como Deus tem trazido calma à sua vida, para que outros também possam encontrar nele essa paz que transforma tudo. Número 13. Romanos 8:18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Às vezes, as circunstâncias da vida nos atingem com tanta força que nos sentimos presos, sem saída. Já aconteceu com você? Momentos em que a dor parece interminável, quando as perguntas superam as respostas. Mas repare no que Paulo diz em Romanos 8:18. Porque tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. É como se ele estivesse dizendo: sim, agora dói, mas não se concentre apenas nisso. Há algo muito maior vindo aí. Quando enfrentamos as aflições deste mundo, tendemos a vê-las como definitivas, como se aquele sofrimento fosse tudo o que existe. Mas Deus nos convida a olhar além, a ver pelas lentes da eternidade. As provações que enfrentamos aqui não são permanentes, são temporárias. É como um escultor trabalhando em um bloco de mármore. Cada golpe, cada ferramenta usada parece à primeira vista destrutiva. Mas com cada corte, o que realmente está sendo feito é a revelação de algo belo. Assim, é a transformação que Deus está operando em nós. Cada aflição tem o potencial de nos moldar e nos preparar para algo glorioso. É claro que, no meio da dor, pode ser difícil enxergar essa glória futura. Mas não podemos esquecer que Deus sempre foi fiel para cumprir suas promessas. Olhe para a vida de José, por exemplo. Foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, acusado injustamente e lançado na prisão. Mas o que aconteceu depois? Deus usou cada um daqueles momentos de sofrimento para levá-lo a uma posição de honra e, através disso, salvar muitas vidas. A glória futura que Deus promete não diz respeito apenas ao céu, mas também ao que Ele já está fazendo em nossas vidas hoje, mesmo que a gente ainda não entenda por completo. A Bíblia está cheia de promessas que nos lembram que o nosso sofrimento atual não é o fim. Em 2 Coríntios 4, Paulo afirma: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Percebe?
Não se trata de ignorar a dor, mas de entender que até ela está operando para o nosso bem eterno. Deus nunca desperdiça o sofrimento de seus filhos. Cada lágrima que você derrama, cada luta que enfrenta, Ele está usando para preparar algo muito maior. Agora vem a parte prática. Talvez você esteja se perguntando: como viver com essa esperança quando tudo parece dar errado? Aqui vão 3 passos. Primeiro, ancore-se na palavra de Deus. Memorize promessas, repita-as em voz alta se for preciso. Quando o inimigo tentar te encher de dúvidas, lembre-se, Deus já declarou vitória sobre a sua vida. Segundo, busque comunhão. Você não precisa enfrentar suas provas sozinho. Deus usa o seu povo para nos encorajar e nos lembrar de que não estamos sozinhos. Terceiro, mantenha os olhos na eternidade. Tudo o que vivemos aqui é passageiro, mas o que Deus está preparando é eterno. A transformação que Ele promete não acontece da noite para o dia. É um processo e exige paciência. Mas cada passo, cada pequeno avanço, te leva mais perto da glória que Ele tem para você. Por isso, em vez de focar apenas nas dificuldades, pergunte-se: o que Deus está fazendo em mim através disso? Como posso crescer com isso? Porque essa é a beleza do Evangelho. Deus não apenas te salva, Ele também te transforma. Então hoje eu te desafio a olhar para as suas provações com uma nova perspectiva. Lembre-se, o que você está vivendo agora não se compara com o que está por vir. A glória futura não é apenas uma promessa, é uma certeza. Deus já está agindo, mesmo em meio à sua dor. Confie nele. Mesmo que você não consiga ver agora, a obra que Ele está realizando em você será para a glória dele e para o seu bem. Não é maravilhoso saber que o Deus do universo está contigo em cada passo do caminho? Número 14, Naum 1:7. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Quando tudo ao seu redor parece desmoronar, quando o dia parece interminável e a angústia pesa no seu coração, há uma verdade que precisamos lembrar. Deus é bom, sempre foi e sempre será. E a bondade dele não é apenas um conceito bonito, é uma fortaleza real, um refúgio sólido. Naum 1:7 declara com clareza: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Não é uma esperança vazia, é uma promessa viva. A bondade de Deus não é passiva, ela é ativa, protetora e poderosa. É esse escudo que você precisa quando tudo começa a dar errado, quando o medo se instala e a incerteza bate forte. Você já percebeu como a bondade de Deus age como uma âncora nas tempestades? Ela não elimina as ondas, mas te mantém firme. Sua bondade é uma fonte de força, porque não se baseia nas circunstâncias, mas sim em seu caráter imutável. Ele não muda, mesmo quando tudo ao redor muda. E aqui está o mais lindo. Deus não te conhece apenas como mais um no meio da multidão. Ele conhece você. Ele sabe exatamente o que está no seu coração, o que te pesa, o que te dói, e mesmo assim continua sendo o seu refúgio. É como se ele te dissesse: confie em mim, eu estou aqui, até mesmo neste momento de angústia. Pense nos grandes exemplos da Bíblia. Em cada história de aflição, vemos Deus aparecendo como um refúgio. Moisés diante do Mar Vermelho, com o exército atrás e uma barreira intransponível à frente. O que Deus fez? Abriu um caminho onde não havia nenhum. A bondade de Deus não apenas fortalece, ela transforma. Situações impossíveis se tornam testemunhos do seu poder. Veja Davi, um jovem pastor enfrentando um gigante. Não foi a habilidade dele que o salvou, nem sua coragem, mas a proteção de Deus, a certeza de que ele lutava ao seu lado. É isso que a bondade de Deus faz. Ela nos capacita a enfrentar qualquer batalha, sabendo que não estamos sozinhos. Às vezes, esquecemos que a bondade de Deus não significa ausência de provas.
mas sim a certeza de que, no meio das provas, estamos sendo sustentados. A bondade de Deus não promete uma vida sem problemas, mas garante que sua proteção e sua fortaleza estarão disponíveis em cada passo do caminho. Não é reconfortante saber que, aconteça o que acontecer, há um refúgio onde você pode descansar? Essa bondade age como um escudo, e mesmo que as flechas da vida voem em sua direção, elas não têm o poder de te destruir, porque você está sob a sombra de um Deus bom. Há algo poderoso nas promessas de Deus que reforçam essa verdade. Como no Salmo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ou em Isaías, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço. Essas palavras não são apenas poesia. São lembretes constantes de que Deus não se afasta de nós, nem mesmo nos momentos mais escuros. Então, como aplicar essa bondade protetora no dia a dia? Primeiro, confie. Confiar em Deus é abrir mão do controle, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. É difícil, eu sei, mas toda vez que você escolhe confiar, está declarando que a bondade dele é maior do que qualquer problema. Segundo, lembre-se das promessas. Memorize, guarde no coração. Quando o inimigo tentar semear medo, combata com a verdade da palavra. Terceiro, viva como alguém que tem um refúgio. Não deixe que as circunstâncias definam a sua fé. Deixe que a bondade de Deus seja a base da sua confiança. Hoje, quero te desafiar a fazer algo. Tire um momento para refletir sobre como você já viu a bondade de Deus na sua vida. Talvez tenha sido aquele momento em que você não sabia como seguir em frente, mas conseguiu. Ou talvez foi aquele detalhe simples, aquela provisão inesperada, aquele consolo no meio da dor. E enquanto você lembra, guarde esta verdade. Essa mesma bondade continua com você hoje. Não importa o que você esteja enfrentando, Deus é a sua fortaleza, o seu refúgio, o seu protetor. A bondade dele não te abandona, ela te sustenta.